Meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada um nesse dia de hoje, nessa noite. Meus irmãos, a Ele é dado a honra, a glória e o louvor. Amém? Hoje eu vou estar trazendo uma palavra, partilhar com meus irmãos, que Deus possa falar ao coração de cada um, que dê o entendimento a cada um, que o Espírito Santo possa abrir o entendimento de todos vocês que há de ouvir essa mensagem, meus irmãos. Eu também preciso aprender, mas tudo que pedir em nome de Jesus vos serão dado. E eu creio que nós estamos pedindo a compreensão da palavra e eu creio que o Senhor há de nos direcionar na sua palavra e que nós possamos compreender. Amém? A palavra diz assim, hoje vai estar aqui em Isaías 10, diz assim a palavra: Ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivãos que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos, do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que fareis no dia da visitação e da desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poucas palavras aqui, né? Poucos versículos, mas o suficiente para que nós possamos compreender, né? O profeta Isaías, um dos grandes profetas, né? Que falou muito sobre a vinda do Senhor, né? Do Senhor Jesus, a profecia sobre Babilônia. Tem muitas passagens lindas aqui, né? Como toda a palavra de Deus, aqui no profeta Isaías, né? E aqui a gente sabe, como trazendo para o dia de hoje, né, essa palavra, meus irmãos, a gente compreende, né, como o mundo, né, o mundo já é do maligno, né? O que é certo perante a palavra de Deus, para o mundo é errado. Então a gente já compreende aqui. Mas a palavra diz, ai daqueles, né, ai daqueles que decretam leis injustas, né, e dos escrivãos, né, que assinam, né, e prescrevem a opressão, né? Porque uma lei injusta, ela muda tudo, né? Por isso que na palavra já nos fala, né? Que o Senhor detesta a balança injusta. E a gente sabe que o reino do homem, ele está ali para ser servido, né? Mas o evangelho, ele é diferente. O evangelho veio para servir. Mesmo o nosso Senhor sendo rei, Jesus Cristo, um rei, deixou a sua glória e veio aqui e deu o exemplo. Então, muitos não compreendem a palavra, né? Mas aqui a gente já compreende como a palavra nos ensina, né? Que o evangelho não veio para ser servido, mas para servir. Então, e o reino do homem, né, no mundo, é aquele que tem mais poder e manda, né? Mas ai desses que faz leis injustas, né? E é o que a gente mais vê nos dias de hoje, né? Nos governantes, tudo isso aí, né? E diz assim, né? Para desviarem os pobres do seu direito, né? E para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos, né? Lembra que o Senhor, ele é o advogado daqueles que não têm quem os defenda. Ele é que é o juiz das viúvas e dos órfãos dessa terra. Só para você entender. Então põe a tua causa diante do Senhor, porque é dele que vem a última palavra. É a dele que permanece a primeira e a última palavra. Então creia somente no Senhor. E aí diz assim a palavra, né? Mas o que fareis no dia da visitação, né? No dia que vier o juízo do Senhor, né? E da desolação que há de vir de longe. A quem recorrereis para obter socorro? O profeta está falando, né? E onde deixareis a vossa glória? Do que adiantou? Onde você vai deixar a tua glória? O que serve a tua riqueza? Oprimir, roubar os outros, né? Como diz a palavra. Do que vai adiantar quando vier a desolação para a tua vida? E aí diz assim, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. A mão do Senhor ainda está estendida para aqueles que clamar a Ele, que crê para salvar. Porque a mão do Senhor pesa sobre os opressores, os que oprimem, mas a mão do Senhor guarda aqueles que o temem. Então é isso que eu entendo nessa palavra, meus irmãos.
Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para dar mais um cumprimento, aqui em Isaías também, a gente vai passar aqui, ó. Vai aqui para Isaías, ali foi Isaías 10, né? Versículo 10 primeiro, a gente vai continuar bem aqui assim, Isaías está em Isaías 56, se não me engano, meus irmãos, que a gente vai compreender. É aqui o que fala sobre, né? Para dar mais um complemento sobre essa palavra. É Isaías 59, aqui ó, no versículo 1, diz assim, ó: o pecado e suas consequências. Olha o que diz a palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Glória a Deus. Entendeu, meus irmãos? O que afasta você da presença do Senhor? O pecado, de você não renunciar ao pecado. Porque para chegar a Deus, a gente tem que renunciar aos nossos pecados. Nós temos que renunciar à nossa natureza pecaminosa. Tem que chegar a Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou falho e sou pecador. Tem misericórdia de mim. Tem que chegar com o coração quebrantado e um espírito quebrantado diante do Senhor, porque Ele não o rejeitará. Mas o que o Senhor diz, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Para que não possa salvar. Mas também os ouvidos dele não estão tampados para que ele não possa ouvir, né? Mas por que que o Senhor muitas vezes não ouve quando você ora, quando você clama a Ele, quando você busca a justiça dele? Por que será? Aí diz assim, ó, aqui no 2 a resposta da palavra, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, porque as pessoas ela acham que Deus, que o Senhor, o Deus ele é amor, ele é misericordioso, mas ele acha que o Senhor, as pessoas muitas vezes acham que o Senhor ele pode passar a mão no pecado, que ele possa encobrir os pecados se a pessoa não renunciar, se a pessoa realmente não se arrepender, porque tem muita gente que faz as coisas consciente, mas não se arrepende. Por isso que o clamor não chega até o Senhor. Mas se você se arrepender de todo o coração, se você entregar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, a partir de hoje eu me arrependo, eu reconheço a minha natureza de pecador e eu quero uma nova vida em Cristo Jesus, e começar a fazer o que é certo, entregar teu coração ao Senhor, e Ele entrará e fará uma mudança. Por isso que diz: eis que faço nova todas as coisas. Mas é renunciar aos pecados, meus irmãos. E lá naquela palavra a gente vê as leis injustas, né? O que acontece. Então, mas a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa salvar. Então a mão do Senhor pesa sobre aqueles que te oprimem, mas ela cobre. Com a mão poderosa dele, ele cobre você e te livra de todo mal. Se você crer, se você renunciar aos seus pecados e se você realmente quer uma nova vida com o Senhor, reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a vida e a verdade. Porque Jesus falou: aquele que não entrar pela porta é ladrão e salteador. Quem é a porta? É Jesus. Ele veio para anunciar. Ele é a porta da salvação. Entende, meus irmãos? Então não há outro, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, que tenha salvação a não ser Jesus Cristo, o nosso sumo e sacerdote, advogado fiel. É Ele. Porque Ele quem veio e morreu por nós. Foi Ele que derramou seus pecados. Foi Ele que derramou todos os nossos pecados ali, no sangue dele, que limpou e purificou. Porque o castigo que nos traz a paz, Ele tomou sobre si. Então Ele tomou toda a maldição do ser humano, toda a maldição do pecado do mundo, para poder nos salvar. Então imagina, que amor maior do que esse. Que amor tão grande igual esse. Então, pensa bem, será se vale a pena você viver uma vida aqui de pecado e não reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a vida, a verdade, e não renunciar aos seus pecados, sendo que Jesus já morreu para te salvar? Você tem uma vida eterna, é gratuita. Somente creia no Evangelho, em Jesus Cristo. Entrega a vida a Ele. Então você receberá essa vida eterna. Teu nome será escrito no livro da vida. Renuncie seus pecados. E não faça parte desses juízes injustos, né? Desses que assinam leis injustas para oprimir os pobres, os trabalhadores,
porque Deus é o advogado daqueles que não têm quem os defenda. Então, meu irmão, fica essa mensagem para que vocês compreendam, porque só no sangue do Cordeiro, somente no sangue do Cordeiro que apaga todo o pecado, e eis que faz uma nova criatura. Só para que vocês entendam, Deus, ele ama o pecador que somos nós, mas ele aborrece o pecado que é na nossa vida. Então, por isso que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Você vai até ele com a sua natureza, reconhecendo que você é pecador, mas ele vai te limpar e te purificar, porque a partir do momento que você aceita, você receberá o Espírito Santo, Espírito da verdade, que te convence do pecado, e você passa a se dedicar ao Senhor, à palavra, e você passa a viver tudo novo na tua vida. Aquele velho homem fica para trás. Os hábitos da carne, do pecado, tudo Deus vai tirando. Mas para isso você tem que renunciar, tem que ter força de vontade. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, meus irmãos. E eu digo, muitos são chamados, poucos são os que querem um compromisso com o Senhor. Mas eu digo, meus irmãos, não há coisa melhor de você ter a certeza que se você partir hoje, você vai ter um lar eterno, um Deus que te ama e já tem cuidado de você até agora e tem uma eternidade preparada para você, porque de todo jeito o que cabe ao homem é a eternidade. Agora provém se você quer a eternidade nos braços do Senhor, na nova terra, ou se você quer estar no lago de fogo, onde o fogo nunca acaba e ao tormento eterno. Então, meus irmãos, pensa bem, essa palavra fica para reflexão nessa noite. Então, entrega a tua vida ao Senhor enquanto ainda há vida, há esperança. Deus está dando tempo. A palavra diz: por acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Não. Que ele venha ao arrependimento, entregue a vida ao Senhor. Aquele que rouba, não roube mais. O que pratica o mal, não pratique mais, mas se converta, arrependa-se, mostre pelo seu andar, mostre que você é uma nova criatura. A fé que você tem que mostrar, muitos dizem: eu tenho fé, mas nas ações não mostram. Por isso que Jesus falou: muitos me honram da boca para fora, porque seus corações estão longe. É pelas ações que você mostra que a tua fé está firmada em Jesus. Então, entenda isso, que essa palavra nessa noite seja para edificação, para a libertação de vossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja com vocês. Somente entregue o caminho ao Senhor, confie somente nele, porque ele é o que tem a salvação eterna e está gratuita para te entregar. Somente aceite Jesus como único, suficiente e salvador da sua vida. Que Deus vos abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.